Você já se perguntou se as coisas podem simplesmente nascer más? Nessa era em que vivemos, conceitos como o bem e o mal costumam ser considerados antiquados, até arcaicos. De acordo com o pensamento moderno, as pessoas, animais também, obviamente, são simplesmente produtos de seu ambiente e não são mais responsáveis por suas ações. Mas eu sei que algumas coisas simplesmente nascem ruins. Há cerca de 10 anos, tínhamos um pastor alemão fêmea chamado Duquesa. Ela tinha uma ninhada de filhotes, 7 ao todo. 6 deles pareciam como qualquer outro pastor alemão que você já viu. Entretanto, o 7º era branco como a neve. Não era um verdadeiro albino, apenas tinha pelo branco. Seu nariz era preto e os olhos azuis. Nunca houve qualquer dúvida sobre qual deles estávamos afastando daquela ninhada. Nós a chamamos de Princesa. Antes do final de 6 meses, qualquer plano que tínhamos de dar ou vender os outros tornou-se um ponto discutível, pois todos os outros já estavam mortos. Todo mês, pelo menos um cão aparecia morto, não mutilados nem nada, apenas mortos, como se tivessem morrido durante o sono. No início, pensamos que talvez a mãe deles, sendo sua primeira ninhada, os estivesse esmagado ou sufocado acidentalmente. Mais tarde, não tivemos dúvidas sobre o que os matou. Em um ano, Princesa passou a dominar sua mãe, seu pai e até certo ponto nós também. Seus pais até fugiam dela. Quando servíamos a comida, ela comia até o último pedaço, sem deixar para os pais e sequer ser incomodada por eles. Uma vez, tentei espantá-la e deixar os outros 2 comerem. Ela rosnou para mim, expondo aquelas presas brancas perfeitas em suas gengivas estranhamente pretas e soltando um grunhido tão profundo que senti em minhas entranhas mais do que ouvi. Depois disso, também a deixei sozinha. Muitas vezes me perguntei se os pais de assassinos em série sabem que tem um monstro em formação. Quero dizer, claro, alguns deles são os culpados pela forma com que seus filhos se tornam, mas há aqueles que parecem ser verdadeiras aberrações. São essas famílias que eu sou curioso. Eles sorriem, riem, fingem que está tudo bem. Eu preferi pensar mais sobre Princesa. Tentamos racionalizar seu comportamento, as coisas bizarras que ela fazia, como matar coelhos e deixá-los pendurados nos arbustos atrás de nossa casa, perfeitamente alinhados. Alguns cachorros fazem isso para mostrar que te amam, gatos também, dizia meu pai. Para eles é apenas trazer comida para casa. Para mim, parecia que ela estava nos provocando. Assim como os cachorrinhos anos antes, nenhum desses coelhos tinha sequer uma marca ou sequela. Princesa, assim como sua mãe e pai, era bem cuidada e nunca se sujava para comer. Suas inúmeras vítimas permaneceram intocadas. A única coisa que a vi comer foi um gatinho. Tínhamos alguns gatos selvagens na floresta ao redor da casa, e uma gata mamãe tinha um lugar em nosso galpão de ferramentas. A maioria dos gatinhos eram mansos o suficiente para serem acariciados. A mãe deles estava entre eles. Voltei da escola um dia e dei a volta para dar uma olhada neles. A porta do galpão estava aberta, e dentro encontrei Princesa, suas mandíbulas rosadas de seu banquete. Enquanto ela devorava o último gatinho, seus lindos olhos azuis nunca paravam de olhar os meus. O ponto crítico veio no mesmo ano, quando encontramos nosso cachorro mais velho morto. Ele era o pai de Princesa. Foi o melhor cachorro que já tivemos. Acordamos em um sábado de manhã e o encontramos no quintal, morto, sem marca, como tantos coelhos antes dele. Posso contar quantas vezes vi meu pai chorar de canto. Foi então que descobrimos como a Princesa matava de forma tão limpa. Ela estrangulava sua presa, como um jaguar. O pelo do pescoço de seu pai ainda estava molhado de sua saliva. Passamos aquela manhã enterrando aquele bom e velho cachorro fiel.
Então meu pai mandou eu e minha mãe irmos dar uma volta sob algum pretexto. Nenhuma palavra foi dita, mas não havia dúvida sobre o que ele pretendia fazer. Tenho certeza de que alguns de vocês, escutando isso, acharão abominável a noção de sacrificar um animal. Mas que outras opções ele tinha? Levar o cachorro para um abrigo de animais? Dar ela para alguma outra família? Quem poderia fazer isso e dormir com a consciência limpa? No final das contas, não conseguiríamos dormir naquela noite, independentemente de nossa decisão. Passamos aquela tarde na casa do meu tio. Ouvi minha mãe dizendo ao meu tio que às vezes se perguntava se o cachorro estava possuído ou algo assim. Eu às vezes me perguntava a mesma coisa. Mais tarde naquela noite, não muito antes do pôr do sol, recebemos um telefonema de papai. Aparentemente, a ação foi cumprida. Quando chegamos em casa, ele já se lavou e trocou de roupa, mas havia pouco que pudesse ter feito para esconder suas feridas, muito menos para esconder o olhar assombrado em seus olhos. Seus braços e suas pernas estavam enfaixados, e isso já era ruim. Mas o que lembro, todos esses anos depois, foi o quão apavorado ele parecia. Eu conhecia aquela expressão. É como todos os homens ficam depois de encarar a morte de frente. Meu pai nunca falou sobre isso, mas na época convocou um amigo para vir ajudar a fazer o serviço, e é dele que consigo essa parte da história. Princesa era muitas coisas, mas estúpida não estava entre seus defeitos. Não sendo estúpida, ela sabia que algo estava acontecendo e sumiu antes de meu pai procurá-la, desaparecendo na floresta. Papai, não querendo adiar isso e estando totalmente em modo de vingança, ligou para o amigo dele da estrada e o informou. Então, os dois foram caçar. Pode parecer absurdo, mas Princesa estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Ela liderou meu pai e o amigo dele em uma perseguição por aquela floresta, latindo sempre que parecia que os dois a tinham perdido. Em seguida, ela se acomodou sobre uma saliência na margem do riacho, exatamente onde o caminho a cruzava, e esperou. Ela pegou meu pai no instante em que ele desceu para o riacho, agarrando sua perna e o fazendo cair de cabeça na água. Então, ela foi direto para sua garganta. Meu pai já havia perdido seu rifle naquele momento, e ele a agarrou com as duas mãos para tentar afastá-la, lutando com quilos de dentes, garras e músculos, em apenas alguns centímetros da água. Em algum momento, ele conseguiu colocar as pernas entre ele e Princesa e chutá-la para longe dele. Seu amigo completou com um tiro certeiro, acertando Princesa no peito. Ele então ajudou meu pai a voltar para casa e para o pronto-socorro, dizendo que voltaria para enterrar o corpo dela assim que chegasse em casa. Ela pode apodrecer onde está, foi tudo que meu pai disse sobre o assunto. Depois que eles voltaram do hospital, nosso vizinho voltou para pegar Princesa para o enterro. Ele era amante de cães, como nós, e simplesmente não parecia certo para ele deixá-la. Se ele tivesse passado tanto tempo com medo igual nós, poderia ter se sentido diferente. Ela não estava lá, disse ele. Nenhum rastro de sangue, nada. Ele também disse que depois de ficar lá bisbilhotando por alguns minutos, percebeu outra coisa estranha. Nenhum pássaro. Sabiamente, ele deu fora de lá. No final das contas, nunca mais fomos atacados por Princesa. Mas a mãe dela, por exemplo, não queria ficar mais no quintal. Nunca mais saiu de casa. O tempo passou. Ocasionalmente, encontrávamos um novo corpo no arbusto dos coelhos. Apenas um lembrete amigável. Outro símbolo do amor permanente da Princesa. Cerca de 2 anos depois da faculdade, meu pai me ligou para dizer que nosso vizinho havia morrido. Ataque cardíaco durante o sono, disse o legista. Muitas noites me pergunto qual foi a última coisa que se passou diante dos olhos daquele cara. Não muito tempo depois disso, meus pais colocaram a casa à venda. Eu meio que agi como intermediário nesse negócio.
Cerca de uma semana depois que os novos proprietários se mudaram, recebi um telefonema do homem da casa. Ele queria saber se deixamos algum animal de estimação para trás quando nos mudamos. Já temendo a resposta, perguntei por quê. A resposta dele foi: eu e as crianças acabamos de encontrar um pastor branco lindo na floresta. Até a próxima. Obrigado.